Olá, povo de Deus. Novamente, professor Adilson Benevides, do CETEP, Seminário Teológico de Pernambuco. Continuando, eu gostaria de falar a respeito ainda do tema a igreja, só que agora eu queria abordar a igreja e a unidade. Quando se fala em termos de igreja, existem muitas definições. Eu já comecei definindo o que é a igreja. Eu falei um pouco a respeito da origem da palavra igreja. E agora eu queria olhar os aspectos espirituais dessa igreja. O que é, como é que pode ser definido, que sentido nós podemos dar à igreja, à palavra igreja. Né? Existem pelo menos dois tipos de sentido que nós podemos considerar a igreja. A igreja, em primeiro lugar, ela é uma igreja no sentido universal, ou seja, quando Jesus ele cita lá em Mateus capítulo 16 versículo 18, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele está falando da igreja universal, a igreja em todos os lugares da terra, em todos os tempos, o grupo de salvos, independente de instituição ou denominação, os quais eles façam parte. Igreja universal. Não estou falando da igreja universal do Reino de Deus, não. Nem também estou falando da igreja católica, apostólica romana, não. Que, traduzindo para o português, a palavra católica, que é grega, ela quer dizer exatamente universal, igreja universal. Católico universal é a mesma coisa. Mas eu estou dizendo a igreja no sentido de mundo, de todas as épocas, em todos os lugares, em todas as épocas. O grupo de salvos ele é conhecido como no sentido de igreja universal, que Jesus promete edificar e a qual ele diz que pertence a ele. Então, primeiro entenda que quem fundou a igreja não foram os homens. Os homens a administram, os homens as lideram, os homens as ajudam, mas os homens não a fundaram. Quem fundou a igreja foi o próprio Jesus, segundo o Evangelho de São Mateus, capítulo 16. Agora, note bem, o segundo sentido que eu posso dar à palavra igreja é um grupo de crentes ou um grupo de salvos em uma dada localidade geográfica. Nós podemos ter como exemplo 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, onde Paulo escreve aos santos de Corinto. Podemos dar um outro exemplo, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 1, onde Paulo escreve também aos salvos da cidade de Tessalônica. Então, o primeiro sentido da palavra igreja é uma igreja universal, de todos os lugares, em todas as épocas, um grupo de salvos, o corpo de Jesus Cristo. E, num segundo sentido, o sentido local, a igreja local. Né? O que é importante entender é que este grupo de salvos, essas igrejas locais em conjunto, deveriam ser uma réplica fiel da igreja verdadeira. As igrejas locais deveriam refletir o ideal da igreja local expressa na Bíblia, mas infelizmente, a maioria delas falha exatamente neste aspecto e de uma maneira triste, muito triste. Em que sentido? Principalmente nesse ponto em relação à unidade. O próprio Jesus, ele orou em São João capítulo 17. Deixa eu ler para vocês, São João 17. O que é que ele orou? Ele orou pelos salvos, por aqueles que pela fé iriam crer nele, mesmo sem tê-lo visto. Ele disse, em São João 17, verso 15, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Ou seja, o relacionamento dessa igreja com o mundo deve ser zero. Deve haver uma barreira de divisão entre igreja e mundo. Mundo é uma coisa, igreja é outra. Igreja nada na direção contrária à do mundo. Né? Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A Bíblia, a pregação, o ensino como instrumento para gerar santificação no homem. No homem que faz parte do corpo de Cristo. No homem que já nasceu de novo. No homem que faz parte da igreja. Assim como tu, ele continua no verso 18,
assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. A igreja agora tem uma missão, que é propagar a mensagem de Jesus Cristo, a mensagem da cruz, a mensagem de que Cristo morreu em uma cruz para perdão de todo ser humano, de todos os pecadores. Todos agora podem receber a misericórdia de Deus, e agora ele os envia ao mundo. No verso 19 de São João 17, por isso e por eles me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. E o verso 20 está aqui a nossa tragédia. Não rogo somente por eles, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. E o 21, ele diz, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, o mundo vai saber que você é cristão ou que você serve a Cristo, não é por causa da tua gravata, não é por causa do teu paletó, não é por causa da tua saia, minha irmã, não é por causa da tua roupa, do teu cabelo, porque você usa maquiagem e outra não usa maquiagem. Aí o mundo vai saber que Deus te enviou. Não, jamais. O mundo conhecerá que vocês são igreja a partir do momento que vocês vivem em unidade uns com os outros, a partir do momento em que vocês amam uns aos outros, a partir do momento em que vocês se consideram uns aos outros. Infelizmente, as igrejas locais, elas vivem hoje, infelizmente, incontáveis brigas, competindo umas com as outras, e o relacionamento entre elas, às vezes, é mau. Né, ao ponto de um irmão que é de uma outra denominação, se conhece alguém que é de uma outra denominação que não é a dele, não fala, baixa a cabeça. Meu irmão, você sabia que saudar o seu irmão com a paz do Senhor, ou graça e paz, ou saudar o seu irmão, quer dizer que você reconhece que Cristo está na vida dele? E quando você não faz, você está dizendo exatamente o contrário, que Cristo não está na vida dele, ou que ele não pertence a Cristo? Então, nós devemos celebrar por haver várias denominações, e devemos, como pastores, abrir o nosso púlpito àqueles que são de outras denominações, e ir também nós ao púlpito deles, para pregar, para ministrar e para servir. Deve haver uma harmonia, deve haver uma unidade entre a igreja de Cristo, seja ela protestante, seja ela até mesmo católica, né? Deve haver uma unidade, deve haver um respeito, deve haver uma consideração, pois foi para isso que Cristo nos fez igreja. A igreja tem hoje um desafio no século XXI, viver em unidade. Infelizmente, algumas pessoas têm pego o fato de a igreja ter problemas de unidade para questionar a identidade da própria igreja. Mas por que existe tanta igreja? São vários evangelhos, as pessoas estão pregando um de um jeito, outro de outro. Na verdade, é falta de entendimento, amigo, para compreender que o evangelho é um só e que todas as igrejas, independente da denominação, ou do nome, ou da placa, ou da forma como é administrada em termos de instituição, o evangelho é o mesmo. Você já parou para notar que todas elas acreditam no batismo, todas elas estão pregando que Jesus voltará, todas elas pregam o perdão de pecados através da morte de Jesus na cruz? Então, como existem vários evangelhos? Não, o evangelho é o mesmo. Infelizmente, nós enfrentamos um problema de unidade. E você e eu, enquanto crentes, temos que lutar para resolver esse problema e viver Cristo cada dia. Se lembre que considerar o seu irmão, viver em respeito com o seu irmão, amar o seu irmão, ajudar o seu irmão, mesmo que não seja da sua denominação, mesmo que não seja da sua família de fé, causa um impacto, causa um testemunho bom perante o mundo de que Deus nos levantou e nos enviou. Amém? Pense sobre essa verdade, reflita sobre isso, curta o nosso grupo aqui no Facebook, faça propaganda desse grupo. Quanto mais pessoas estiverem aqui, melhor, né? Do CETEP, Seminário Teológico de Pernambuco. Vá no YouTube, faça uma pesquisa lá na barra de pesquisa, curta, se inscreva, melhor dizendo, em nosso canal lá, digite Adilson Benevides, né? Você vai ver o nosso canal no YouTube
Lá clica no botão se inscrever e se inscreva para que você possa receber os nossos vídeos e ser abençoado também. Amém? Se quiser fazer teologia, fale conosco. O nosso e-mail está aí no grupo do CETEP. Nós temos curso de teologia, temos curso de teologia via Skype, temos curso de teologia totalmente online para todo o Brasil, em português. Né? Ainda não desenvolvi em inglês, mas um dia eu vou desenvolver. Tá bom? Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.